Agora nós vamos para o segundo aqui, para não ficar muito longe. Vamos agora ver o segundo espírito aí, irmãos, o balaanismo, né? Está aqui na segundo capítulo de Apocalipse, aí no capítulo 2, verso 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Irmãos, agora para vocês entenderem esses espíritos aí, você vai ter que ler Números capítulo 24, 25, 26, né? Para você entender a história de Balaão, para você saber como Balaão se tornou um falso profeta. Ele não era falso profeta, mas ele se tornou um falso profeta. Agora, o que foi que Balaão fez, né? Leia Número 25 e você vai saber quem era aquele povo ali que Balaque era rei. Aquele povo eram os moabitas, que eram filhos da filha de Moabe, que era filha de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então veja bem, e Ló era justo, Ló era um crente, mas ele era um tipo de um crente misto. Ele era um crente morno. Ele era como o mundo evangélico de hoje, meus amados, que eles são mornos. Eles não são nem mundanos e nem cristãos. Eles servem a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Eles são crentes mistos. Então esse era o povo de Ló. Esse era o povo moabita. Esse era o povo que Balaque era rei. E quando Balaque viu o povo de Deus ali estacionado na sua terra, ele se apavorou, ele temeu aquele povo, porque aquele povo era muito numeroso. E ele tinha ouvido falar que aquele povo tinha derrotado vários exércitos. E Israel era grande. Então Balaque ficou temeroso e mandou chamar o profeta Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Na primeira chamada, Balaão foi consultar a Deus e Deus disse a Balaão que ele não fosse. Mas quando os soldados voltaram, Balaque fez uma oferta, irmãos, financeira maior, um prêmio maior. E Balaão não resistiu e foi buscar a Deus novamente, e Deus, por uma vontade permissiva, o autorizou a ir. E Balaão foi, chegando lá, ele tentou amaldiçoar o povo de Deus pela palavra, não conseguiu, você sabe a história. Por diversas vezes Balaque se irritou, né? Porque Balaão não conseguia amaldiçoar o povo. Então Balaão teve uma grande ideia. É aí aonde nós vamos chegar na doutrina de Balaão. A doutrina, no ensinamento de Balaão, meus irmãos. Balaão teve uma grande ideia. Ele fez uma festa, né? Ele fez uma festa lá, matou vários bois, fez um banquete, né? E aí ele mandou convidar o povo de Israel amigosamente para aquela festa que ele fez. Qual foi a mensagem que ele mandou para Israel? Aquele povo moabita, eles criam no Deus de Israel. Veja bem, Balaque cria em Deus, meus irmãos. Balaão era um profeta de Deus. Balaque foi na fonte correta, ele foi num profeta de Deus. Balaão, ele foi consultar um profeta. E aquele povo moabita, eles eram cristãos, eles criam em Deus. Estão entendendo? Eles adoravam o mesmo Deus que Israel adorava. Eles não eram um povo estranho, idólatras, não. Eles adoravam a um Deus. E eles chamaram um profeta de Deus ali. Balaque chamou um profeta de Deus. Só que
O rei de Moisés era o profeta de Deus ali, ungido por Deus, mensageiro. O rei de Moisés era o Jeová, o grande Jeová, mas o rei de Balaão era Balaque, e cada um foi obedecer o seu rei. Então Balaão fez um banquete, meus irmãos, fez uma festa e convidou amigosamente os filhos de Israel, o povo de Deus ali, para compartilhar daquela festa. Vai notando aí, vai anotando na sua caderneta. Então ele criou uma união ali, uma união mista entre o povo de Abraão. Ali Deus tinha separado Abraão e Ló. E Ló foi para Sodoma. Balaão estava juntando novamente o povo de Abraão e Ló. O povo de Abraão, Abraão era um tipo do crente genuíno. Ló era um tipo do crente manufaturado. A esposa de Ló era um tipo do incrédulo que não creu de forma alguma. Estão entendendo, irmãos? Então Balaão fez aquela festa e mandou chamar o povo de Deus para comer um churrasco. Gente, o diabo está trazendo muitos cristãos para as festas mundanas, para o carnaval, para essas coisas aí. Eles adoram a Deus também, eles creem em um Deus. Vamos festejar junto, vamos comer um churrasco junto, vamos participar de um aniversário juntos, vamos participar de um concílio mundial de igreja juntos. Nós temos o mesmo Deus, irmãos. Mas aquilo foi uma armadilha para Israel, aquela doutrina de Balaão, e Deus manifestou lá no Apocalipse, milhares de anos depois, que aborrecia aquela falsa doutrina espiritual. Falsa doutrina mata a igreja. Houve morte ali. Então, quando a banda estava tocando aquele gospel evangélico, aquela música profana, irmãos, então as mulheres saíram dançando ali, seminuas, as moabitas, né? E os filhos de Deus ali olharam para as moabitas e 24 mil morreram naquele dia, ou cerca de 24 mil, por causa aquela união mista. Não agradou a Deus, fez Israel pecar, fez Israel se prostituir. Eu li para vocês aqui, nós lemos aqui no Apocalipse capítulo 2, mas, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Balaão fez Israel idolatrar e se prostituir. E naquele dia morreram 24 mil, houve morte. Agora vamos finalizar aqui o balaanismo, irmãos, para vocês entenderem aí. Então, a doutrina de Balaão, ela se caracteriza nisso aqui, olha. Uma adoração falsa para fazer o povo tropeçar. Então, o balaanismo é uma falsa adoração que eles estão tendo hoje no mundo aí. É uma falsa adoração, um tipo de dança, de música, um tipo de pregação, um tipo de ensinamento. Tudo isso aí é uma falsa adoração a Deus para fazerem o povo tropeçar. O segundo item foi uma união mista, né? uma mixigenação espiritual entre o povo de Deus e o povo misto, que era o povo de Moabe, né? Então eles uniram aquelas igrejas, ali era dois sistemas religiosos, eles uniram e ali causou morte. E hoje o Papa, né, o falso profeta, como eu já vou mostrar para vocês, eu já mostrei em outros vídeos sobre a marca da besta, né, que eles estão se unindo, chamando o povo, olha gente, nós cremos no mesmo Deus, vamos nos unir. É a mesma doutrina de Balaão, é esse concílio mundial de igrejas. Lá, quando o povo de Deus se uniu com o povo misto, houve morte. Aqui também haverá morte nessa união. E o terceiro item que você vai ver na sua igreja aí, meu irmão, é o amor ao dinheiro, em vez do amor à justiça.
Agora preste atenção que eu te dei mais uma característica. Se o seu pastor fala mais em dinheiro do que em Deus, se ele pede mais dinheiro na igreja, é uma pedição, é um cofre que não tem fundo. Já pensou nisso? É um bolso que não tem fundo, que o dinheiro não enche nunca. Amados, Deus é capaz de suprir a necessidade espiritual da igreja, mas a ganância da igreja, Deus não supre. Eles estão famintos por dinheiro, mendigando pão nas televisão, chorando por dinheiro. Eles aprenderam isso de quem? Eles aprenderam de Balaão, porque quando Balaque, a primeira oferta, irmãos, Balaão não aceitou, mas a segunda oferta, esta foi tentadora, ele não resistiu. E veja a mãe na Idade Média, a Igreja Católica Romana, ela enriqueceu vendendo indulgências. As filhas aprenderam com a grande prostituta, as filhas aprenderam com a sua mãe, meus irmãos. A mãe vendia perdão de pecados. Leia a história, leia o Mártir, o livro dos mártires. Vamos estudar, que você vai ver que a mãe vendia perdão de pecados. Você tinha seus pecados perdoados se você pagasse uma indulgência. Você tinha seus pecados perdoados. Se você pagasse uma indulgência mais cara, você tinha os pecados perdoados que você ainda ia cometer. Você podia pecar pro resto da vida, que você já tinha pago um dinheiro muito alto e aquilo já estava perdoado. Se você pagasse uma indulgência cara, você tirava um parente seu que tinha ido para o purgatório. Então tudo isso aí, esse amor ao dinheiro, meus irmãos, veio de Balaão, é a doutrina de Balaão. E ela trouxe isso de Balaão e trouxe isso para dentro do cristianismo. E as filhas que começaram lá no protestantismo com Martinho Lutero, protestando contra as indulgências, né? Gritando, Lutero pregou as 95 teses, o justo viverá pela fé. Eles esqueceram-se disso. O justo hoje, ele não vive mais pela fé, não, ele vive pelo dinheiro, irmãos. Mas esse é o espírito de Balaão. Claro que a igreja precisa de dinheiro, claro que a igreja precisa para sustentar, mas não é desta forma que eles estão agindo aí, espremendo o povo, né? Colocando sugesta no povo, né? Vendendo sabonete ungido, cimento ungido, colher de pedreiro, vassoura. É indulgência. As filhas aprenderam com a sua mãe. Então vamos revisar aqui o balaanismo, uma adoração falsa, né? Se você está vendo nas igrejas hoje, uma união mista entre o povo de Deus e o povo do mundo. Hoje pode jogar futebol, hoje pode beber uísque, hoje pode fumar. Hoje tem igreja aí ao gosto do freguês, meu irmão, né? Então é um espírito, isso aí veio de Balaão, esse ensinamento. E o amor ao dinheiro, né? Esse amor ao dinheiro foi ensinado por Balaão.